Então, Salmo 16, né? O Salmo 16, ele fala por muitas coisas, mas algo muito importante que vemos aqui no Salmo, que o apóstolo Pedro fala lá no livro de Atos, né? É que ele fala da ressurreição de Cristo, no versículo 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então, Pedro aplica isso a Cristo, especialmente a ressurreição de Cristo. É um salmo que fala de Cristo, e aqui nesse caso, especialmente da ressurreição de Cristo. É o Salmo 16. Aqui na CBS é a versão B. Nós vamos cantar. Guarda-me, ó Deus, pois em ti guarda-me, ó Deus, pois em ti eu me abrigo. Minha alma diz que tu és meu Senhor. Além de ti, outro bem eu não tenho. E nos teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem teus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, da minha sorte o arrimo tu és. Tenho as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem mar. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, que a noite o coração vem me ensinar. Tenho, Senhor, sempre a minha presença, Ele à direita, a paz por Encerrou as inscrições dia 8. meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixará no abismo, nem o teu santo verá corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, sei o caminho da vida enxergar, a pleno gozo na tua presença, na tua destra delícias tem para mim. Amém. Então, não, o teu santo, né, não irá provar corrupção, se refere à ressurreição de Cristo. A pleno gozo na tua presença, na tua destra, delícia sem fim. A destra de Deus, a plenitude de alegria, né? E a destra de Deus, quem está à destra de Deus é Cristo. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15.
versículo 54 até o 58. Vamos lá? Todo mundo hoje está tímido aí, né? Ninguém abriu a câmera, só eu. Tudo bem, não tem problema. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54 até o 58. Diz assim a palavra do Senhor. E quando isto, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Amém. Irmãos, este capítulo 15, a primeira epístola de Paulo, do apóstolo Paulo aos Coríntios, esse capítulo é conhecido, né, por tratar de uma doutrina que é muito importante para a fé cristã, que é a doutrina da ressurreição. E ao falar disso, né, claro, nós falamos em conexão com um grande problema que o ser humano enfrenta. E qual é esse problema? Se você olhar no versículo 26, aqui desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer, ele diz o seguinte, versículo 26 do mesmo capítulo: Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Claro, então, que a doutrina da ressurreição está ligada a isso, né? A questão da morte. O que que é a morte? Paulo chama aqui de último inimigo. Então, ele vai dizer que todas as coisas serão sujeitas debaixo dos pés de Cristo, no versículo 27. Todas as coisas, tudo. E a morte, então, é o último inimigo a ser vencido. E a morte de todas as coisas que o pecado trouxe ao mundo, ou entrou no mundo por meio do pecado, a morte é a pior coisa, podemos dizer assim, né? E foi trazida, né, para o mundo. E entrou no mundo a morte por meio do pecado de Adão, de um homem, né, chamado Adão. Então, é claro que quando olhamos para a história da humanidade, não só no passado, mas até mesmo no presente, continua sendo a mesma situação, né? A mesma questão. A questão da morte é algo terrível para nós. Quem já leu o livro O Peregrino vai se lembrar que lá no finalzinho do livro, quando ele, para quem não leu, é um spoiler, né? Para quem já leu, já sabe que lá no final do livro, antes dele entrar na cidade celestial, ele tem que passar por algo, né? Que é chamado de águas profundas, um rio profundo, né? Ele tem que atravessar isso, ele e seu companheiro, o peregrino, né? E o seu companheiro, que é o esperançoso, né? Esperançoso, depende da tradução, né? E eles perguntam, será que não tem outro caminho, não tem outra maneira de atravessar para chegar lá até os portais da cidade celestial? Não tem outra maneira de passar? E é dito para eles que não. Que na verdade, sim, há outra forma, mas somente Enoque e Elias puderam ir sem passar por isso. E eles ficam com medo, muito desanimados, né? Porque esse rio profundo nada mais é do que a morte, né? Precisam passar por isso para chegar à cidade celestial. E com exceção de Enoque e Elias, o texto diz, né? Todos têm que passar. Então eles ficam profundamente desanimados, e especialmente o peregrino, né? O protagonista, que é o cristão, né? Ele fica ainda mais animado que o seu companheiro. Seu companheiro tinha mais esperança, né? Que era o esperançoso, né? Então ele se encontra em grande angústia, em grande desânimo, ao ter que passar por um rio tão
profundo. Então, ele sofre, por exemplo, pensamentos perturbadores, lembra da sua vida, dos erros, dos pecados, um grande terror vem sobre ele. Ele tem muito, muito medo, achando que não vai conseguir passar. E seu amigo tenta animá-lo, né? Não, vamos, você vai conseguir. Olha lá do outro lado, dá para ver já. Tem os anjos lá nos esperando. Aí ele fala, não, mas estou esperando você, eu estou perdido. Então ele cai em uma tremenda angústia, né? Esse personagem, né? E isso, então, né, nos remete a isso, né? Nos faz lembrar de quão difícil é vencer isso, né? E aí, no final, né, por último, o seu colega diz, o seu amigo diz, né, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Jesus curou você, tem de bom ânimo. Adiante dessas palavras, ele lembrou de Isaías 43, versículo 2, que diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei contigo. Quando atravessar os rios, eles não o encobriram. Lembra dessa promessa, né? Que o Senhor seria conosco, e ele finalmente consegue atravessar com grande angústia, com grande luta. Então, John Bunyan descreve aqui de maneira alegórica, né? Ilustrativa, essa grande angústia que é a morte, né? Algo terrível. E o apóstolo diz isso aqui no versículo 26, o grande problema da morte, o último inimigo a ser aniquilado, a ser vencido, é a morte. Então, o que que nós podemos dizer, então, com base nesse texto? Primeira coisa importante é a doutrina em si da ressurreição. Aí no versículo 54 que nós lemos, né, diz o seguinte: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade. Então, isso que é mortal, o que é corruptível, ele se refere, então, ao nosso corpo, o corpo humano, ele é corruptível. Em que sentido? Ele se decompõe, né? Ele sofre essa corrupção. Por isso o Salmo 16 fala disso, né? E Pedro aplica isso à ressurreição de Cristo. Esse corpo, então, ele vai se revestir da incorruptibilidade. Então, o corpo que você tem hoje, um dia, o mesmo corpo, é o mesmo, não é outro corpo, você vai receber o mesmo corpo, porém, esse mesmo corpo vai ser incorruptível, não poderá ser destruído, não poderá ser corrompido, né? Esse corpo. E esse mesmo corpo que é mortal, um dia vai se revestir da imortalidade, da imortalidade. Esse corpo será, então, imortal. Isso vai acontecer por ocasião da ressurreição. O capítulo 15, o apóstolo Paulo ele está falando sobre essa importante doutrina. Ele vai dizer que se não há ressurreição, vã é a vossa fé. Então, o evangelho tem como a ressurreição como uma doutrina fundamental, uma doutrina basilar, né? Elementar da fé cristã. Crer na esperança da ressurreição. Se você não crê nisso, você não pode ser cristão, né? Em Hebreus 6, lá, quando Hebreus 6 descreve as doutrinas básicas da fé cristã, mais fundamentais da fé cristã, a ressurreição é uma delas, né? Dentre outras. Então, é o rudimento, né? Os rudimentos da fé cristã. E Paulo, então, trata dessa doutrina. E havia pessoas naquela época que duvidavam disso, né? Dessa doutrina, que não criam. Quando Cristo ensinou, ou quando Cristo pregava, os irmãos devem se lembrar dos saduceus, né? Os saduceus não criam, né, em anjos, não criam na ressurreição, e etc., né? Eram os teólogos liberais daquela época, não criam nas coisas mais sobrenaturais, né? Milagres, etc. E o apóstolo vai dizer assim, então, versículo 12 desse mesmo capítulo, ele diz o seguinte: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns entre vós, que não há ressurreição de mortos, não há ressurreição? Né? Como que fica isso? Aí olha o que diz o versículo 13: se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. Se não existe essa ressurreição, então Cristo não ressuscitou, já que é impossível, né? Aí o 14: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então, a vossa fé é vã se não há ressurreição. Aí o versículo 15: e assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo,
o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então, se os mortos não ressuscitam, nós somos mentirosos, então, o apóstolo Paulo está falando. Porque ele se encontrou com Cristo ressurreto. E ele diz lá que tem, ele vai dizer aqui que tem, tinha mais de 500 testemunhas, tá, né, que viram Cristo. Os outros apóstolos, discípulos, etc., as mulheres, lá estavam, todos viram, testificaram que Cristo ressuscitou. Haviam nessa época ainda, que ele escreveu, pessoas vivas ainda, que foram testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Então, como que não há ressurreição? Então, vã é a vossa fé, se não há. Vã é a vossa pregação, e assim por diante. Então, a primeira doutrina que nós temos aqui, nesse versículo 54, é que vai haver essa ressurreição. No versículo 54, o corpo que é corruptível vai se tornar incorruptível. E o corpo que é mortal se tornará imortal. Você crê nessa doutrina? Você crê nisso? Você crê que isso é um fato? É um fato. Cristo, ele demonstrou essa possibilidade quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, quando ele ressuscitou a filha de Jairo, e quando ele ressuscitou Lázaro, dizendo: aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Não há ninguém mais na história da humanidade. As pessoas acham que o Senhor Jesus Cristo é apenas mais um religioso, né? Mais um fundador de religião, etc. Mas você pesquisar e estudar, qualquer um desses outros, seja Buda, seja Maomé, seja quem for, não há ninguém que fale isso, né? Ninguém que tenha vencido a morte, ninguém que tenha ressuscitado mortos, ninguém que tenha dito isso. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Essa era a esperança aqui do povo de Deus na igreja primitiva, dos mártires, quando eles iam enfrentar, né, as torturas e, por fim, a morte. Qual era a esperança dele? A esperança da ressurreição. Essa era a esperança da igreja e a esperança do povo de Deus. E eu percebo que hoje não é uma doutrina, né, muito falada, né, muito pregada, e é tão importante, né? É importante para a fé. Cremos, tá lá no credo apostólico, né? Nós cremos na ressurreição dos mortos. Se você crê nisso, você deseja isso, né, para a sua vida, para todos os seus, para a igreja de Deus, que quando ele voltar, né, aqueles que estiverem mortos serão, o corpo deles serão ressurretos. Cristo vai pegar o corpo da pessoa, nosso corpo, de todos, todo o povo de Deus, todos os eleitos, e ele ressuscitará e ele unirá novamente a alma, que a morte separou, né? Mas ele vai unir novamente. Teremos um corpo glorificado. O capítulo 15 de Coríntios trata disso, né? Há livros que explicam isso, né? Um outro assunto, né? A glorificação. Mas isso é algo muito certo, algo prometido nas Escrituras, algo pregado, profetizado. Hoje pela manhã nós vimos Romanos 8, aqueles, né, a quem Deus predestinou, a estes também ele chamou, a estes a quem ele chamou, ele justificou, e aqueles a quem ele justificou, ele glorificou. Olha que interessante, né? Todos os verbos estão no passado, né? E glorificou quer dizer o quê? Olha, não aconteceu ainda, né? Você já foi chamado. Se você crê no Evangelho, você foi chamado. Você já está justificado em Cristo Jesus, se você crê de fato no Evangelho. Mas o texto diz lá também que ele glorificou. Interessante, né? Glorificou. Está no passado. Então, está no passado o verbo, porém, na mente de Deus, nos planos de Deus, nos decretos de Deus, você já está lá, na glória. Então, do ponto de vista de Deus, você já está glorificado. É algo tão certo, tão perfeito. A promessa de Deus, Deus é tão imutável, isso é irrevogável, os dons de Deus são irrevogáveis, e é tão certo que, do ponto de vista de Deus, apesar de você estar aqui ainda, do ponto de vista de Deus, você já está lá, glorificado. Você será finalmente ressuscitado com todos os santos, né? Todo o povo de Deus, e se encontrará com Cristo nos ares, né? Como diz as Escrituras. Então, essa é a esperança do crente, do cristão. A esperança de que teremos uma nova vida, um novo corpo, teremos
o Senhor para sempre conosco. Para sempre estaremos com o Senhor. Essa é a doutrina da ressurreição. Sem ela, não há verdadeiro evangelho, não há verdadeira pregação e não há verdadeira fé. Então, será que nós queremos de fato? Ou é só apenas mais uma doutrina ali, abstrata, distante, né, da nossa realidade? Para muitas pessoas e muitas igrejas é isso. Mas nós temos que meditar nas Escrituras, meditar profundamente mesmo e ter isso como uma grande verdade para nós, para você, para sua família, para o seu cônjuge, para os seus filhos, né, para todos os nossos irmãos em Cristo, todos os nossos parentes, familiares, eles creiam no Senhor Jesus. E todo aquele que crê, ainda que estiver morto, viverá. É uma doutrina extremamente importante, que deve ser ensinada, pregada, né, a toda a igreja, para todos nós. Mas, em segundo lugar, ainda nós temos uma outra coisa que é importante no texto, né? Nós temos a morte da morte. Veja aqui, ainda no versículo 54, e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós temos aqui? A vitória. Tragada foi a morte na vitória, a vitória de Cristo na cruz, na sua morte, Cristo venceu a morte. Então, pela sua morte e sua ressurreição, ele venceu a morte, pois a Escritura diz que ele não poderia ser retido por ela. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, Cristo, ele vence a morte pela sua morte e pela sua ressurreição. Então, é algo interessante, né? Parece até um jogo de palavras, um trocadilho, mas é a realidade. Qual é a realidade? Cristo, com a sua morte, matou a morte. A morte da morte. Então, o famoso livro, né, do John Owen, puritano inglês, A Morte da Morte na Morte de Cristo. É o título do livro, não é isso? Então, a morte da morte. Cristo venceu a morte. Ele tragou a morte com a sua vitória, né? Ela foi tragada, ela foi vencida. A morte não poderia contê-lo, não poderia contê-lo. Ele vence a morte e ele, para demonstrar isso, ele não permanece na sepultura, ele vence e ele está vivo. Essa é a diferença de Cristo, né, para todos os outros grandes mestres aí do passado. Todos morreram. Cristo é o único que está vivo e, como alguém já disse, né, que a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro que você pode ler junto com o autor, né, porque o autor está vivo, né, a palavra de Deus. Então, ele é um Cristo vivo. Ele é um Cristo vivo. Ele é um Cristo ressurreto. É interessante isso, né? Quando os saduceus interpelaram a Cristo, eles não acreditavam na ressurreição, perguntaram para ele lá, a mulher, né? Deram um exemplo, a mulher casou com uma pessoa, depois com outra pessoa, com outra pessoa e tal. Qual deles vai ser o marido dela na ressurreição? Aí Cristo falou, vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus, né? Porque no céu não há casamento e tal. E ele disse, a respeito disso, né? Não lestes lá, né, na questão na sarça, né? Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Eu sou. Deus não diz eu fui, eu era o Deus de Abraão. Eu sou. Abraão está vivo, né, diante de mim, né? E todos os patriarcas, todos os profetas e assim por diante, eles estão diante de Deus. E Cristo, ele ressurge então entre os mortos para demonstrar isso, o seu poder sobre a morte. Ele vence a morte, né? É interessante isso, né? Ele faz isso pela sua própria morte. Isso é uma doutrina importante, né? A morte morreu, né? Do ponto de vista, então, do cristão verdadeiro que crê nas Escrituras,
Nós cremos nisso, que a morte foi morta pelo próprio Cristo, ou pela própria morte de Cristo. A morte ela foi tragada pela vitória da morte e ressurreição de Cristo. Ele não poderia permanecer morto, porque não poderia ser contido pela morte. Não permitirás que o teu santo veja a corrupção. O corpo de Cristo não sofreu a corrupção dos mortos. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é uma verdade maravilhosa, irmãos. Por quê? Porque as pessoas dizem por aí, já ouviu esse ditado? Tem jeito para tudo, né? Tem jeito para tudo neste mundo, menos para morte, né? Tem jeito para tudo, né? As pessoas falam esse ditado. Uma vez eu estava trabalhando num lugar, uma pessoa lá disse isso para mim: tem jeito para tudo, não para morte. Eu falei: como que é? Não tem para morte. Você crê em Deus? Você crê no Evangelho? A Bíblia diz que a morte foi tragada na vitória. E Cristo diz: aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. Então, essa é a fé do povo de Deus. Essa é a fé dos eleitos de Deus. E Cristo venceu a morte. A morte foi tragada pela vitória de Cristo na cruz. E, especialmente também, claro, pela sua ressurreição. Ficou provado ali, né, para todos que ele tem o poder da morte, ele tem as chaves da morte e do inferno. Toda autoridade, ele disse, me foi dada no céu e na terra, tudo, toda autoridade, tudo está nas mãos de Cristo, Deus mesmo entregou para ele. E isso então vem para nós uma aplicação. Talvez você possa pensar, né, imaginar que isso tal é alguma realidade distante, talvez para alguém aqui, né? Ainda a morte é uma coisa que vai vir só lá na frente. Primeiro que nós não sabemos, né? Mas isso traz muitas implicações. Por exemplo, Cristo ele venceu um inimigo tão grande. Paulo chama aqui, versículo 26, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Ele venceu algo que o ser humano nós não temos essa capacidade, né, para vencer ou aniquilar. Só Cristo tinha. Ele venceu algo que está além da compreensão humana. Se você analisar muitas histórias aí da mídia em geral, né? Eu me refiro a livros, a literatura, coisas de super-heróis, por exemplo, nessas histórias, o que geralmente os inimigos, né, os arqui-inimigos querem? Eles querem a vida eterna, já para pensar? Eles querem viver para sempre, né? A maioria das pessoas, dos personagens em histórias assim, estão buscando viver mais ou buscando a longevidade ou viver eternamente. Porque a morte é algo que assombra o ser humano. Sempre assombrou e sempre foi assim. Isso é trazido para a literatura. Então, na literatura, nas histórias de modo geral, seja história em quadrinhos, seja filmes, seja livros, né, romances, seja lá o que for, seja em outras diferentes culturas, sempre essa luta, né? Tantos personagens que você pode talvez lembrar que você já tenha lido na infância ou depois de adulto. Quantos personagens desejam vencer a morte, né? Todos desejam vencer a morte. Todos. Todos querem viver para sempre, querem encontrar uma fonte de juventude, né? Querem combater esse decaimento, né? Da vida humana, do corpo humano, esse apodrecimento daqueles que já estão debaixo da terra, por exemplo. Eles querem evitar isso, o envelhecimento e tal. Todos querem vencer isso. Porque é algo. A pessoa pode ser a mais rica que for, mais poderosa que for neste mundo, mas ele tem que enfrentar isso, não é? É, e ele não consegue vencer isso com todo o dinheiro que ele tiver no mundo, ele não consegue. Você vê tantas histórias, né, ficções, né? Pessoas, alguns lá tentam ser congelados para renascer depois de muito tempo, coisas assim, né? Você vê isso na ficção, mas essa ficção é um anseio da alma humana, do coração humano, pela vida, né? Pela longevidade e vencer isso, e vencer isso. Há cientistas hoje trabalhando nisso. É um cientista americano famoso e ele disse que descobriu a fórmula da longevidade, viver 200 anos, 300 anos. Diz que é possível, por exemplo. Há pessoas dizendo isso. Essa busca incansável, né? Por vencer isso. E eles não entendem que somente Cristo pode vencê-lo, não é? Mas o ponto de aplicação é, se Cristo pode vencer algo tão grande, tão poderoso como a morte, tão poderoso que para o ser humano é algo invencível,
como que ele não conseguiria vencer as suas dificuldades do dia a dia, né? Passamos por lutas, passamos problemas, que nossos problemas, comparado com esse, eles são pequenos, comparados com esse que Paulo chama de último inimigo. Então, nós temos dificuldades, né? Às vezes estamos cansados, animados, às vezes uma enfermidade, problemas do trabalho, problemas diversos, né, na família, problemas X, Y, não importa. E nós desanimamos achando que Cristo não pode vencê-lo. E Paulo diz aqui que ele venceu a morte. Cristo matou a morte. Se ele fez isso, quanto mais, né, você pode descansar nele, colocar nas mãos dele as suas dificuldades, as suas lutas. Paulo diz isso, o apóstolo Paulo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresentai tudo em oração diante do Senhor. E lançai sobre ele, diz o apóstolo Pedro, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, ele vence a morte pela sua vida, pela sua ressurreição. Quanto mais, né, ele não vencerá as outras coisas. Paulo diz algo semelhante, né, lá em Romanos 8, né? Ele fala assim, ó, vou ler aqui. Ele diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Bem, aquele que não poupou seu filho não dará para nós também todas as outras coisas? Aquele que não venceu a morte não vencerá também todas as outras coisas? Aquele que venceu essas lutas, venceu esse grande inimigo, não pode vencer as suas lutas também? Não pode vencer as nossas lutas que têm nos sobrevindo a cada dia, a cada semana, né? Então nós temos que trazer tudo e colocar aos pés de Cristo. Como falamos lá de Marcos 4, né, da tempestade que Cristo acalmou, está nas mãos dele. É ele que consegue, ele que pode fazer isso. Sobre ele, nele está toda a autoridade nos céus e na terra. Está em Cristo Jesus. Então, nós devemos descansar nele. Ele pode vencer todas as nossas lutas. Ele é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Está aqui, irmãos, a essência da fé cristã, como já falamos outras vezes. É esse descansar nele, é essa fé nele, é esse crer nele, ativo, claro, que nós temos que ter, que ele é quem batalha por nós as nossas lutas, né? Ele que luta por nós. Ele é o Deus que opera, o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Como diz o salmista, ele é o Deus que dá para os seus até mesmo enquanto eles dormem. E como que nós fazemos isso? Especialmente pela oração. É pela oração que você coloca aos pés dele toda a sua ansiedade, todas as suas lutas. Você crê nisso? Você crê que Cristo é capaz de vencer suas lutas, seus problemas, suas dificuldades? Se nós não cremos, somos incoerentes, né? Porque nós dizemos que Cristo venceu a morte. Venceu. Ele não vence as outras coisas? Não pode vencer? Então, isso demonstra a nossa pequena fé, como foi o caso lá dos discípulos no barco, né? Que foi açoitado pela tempestade. Nós temos que crer que Cristo vence a tudo e a todos. Então, a morte da morte. Cristo matou a morte. Cristo venceu a morte. Ele fez isso como? Pela sua morte e pela sua ressurreição, porque ele não podia ser retido ou contido por ela. A morte da morte na morte de Cristo. Cristo matou a morte com a sua morte e com a sua ressurreição. Cremos nisso? Se cremos, cremos também que ele pode vencer todas as outras coisas. Mas, dando continuidade ainda, em terceiro lugar, aqui em terceiro lugar, Paulo, o apóstolo, fala sobre o aguilhão da morte. Veja aqui comigo o texto. 55, 56, 57 novamente. 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo faz uma pergunta, né, para a morte. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu aguilhão? O apóstolo Paulo está citando uma profecia do livro de Oséias, né, capítulo 13, versículo 14, né?
Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Onde está? É uma pergunta retórica, né? Não precisa de uma resposta. Já era, acabou. Cristo venceu. Então, Cristo, ele tirou o aguilhão da morte, né? O aguilhão da morte. O que é o aguilhão da morte? Ele diz: o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. O que que é esse aguilhão, né? Se você não está familiarizado com essa palavra, o aguilhão é como se fosse um ferrão, né? Se você pegar na King James, e também no grego, né? É uma ideia de um ferrão. O que que o ferrão faz, né? O ferrão, ele fere. Pega uma abelha perigosa, né? O ferrão, ele fura, ele fere, e ele pode também ter um veneno, né? Lá, e a pessoa pode morrer, né? Quando ela recebe uma ferroada, né? Se for uma ferroada de um inseto pequeno, simples, pode ferir, né? Machucar, a pessoa ficar doente, mas em alguns casos pode matar a pessoa, né? Ferrão de escorpião, de algumas abelhas, é uma abelha enorme lá, né? E falaram dela recentemente na internet, que ela é muito perigosa, ela pode matar, né? Como se o ferrão. Você já recebeu alguma ferrada de alguma abelha, de algum bicho assim? Tem pessoas que às vezes, né, quando é criança, brincando aí em alguns lugares, pode receber uma ferroada, é algo muito dolorido. Lembro que minha mãe disse que foi ferroada uma vez por um escorpião, febre, né? Há crianças que morrem, né? Com a ferroada de escorpiões, por exemplo. É um ferrão. Então a morte ela tem um ferrão, um aguilhão, e esse ferrão, aí ele fala que o aguilhão da morte é o pecado. Então, é o pecado que entrou no mundo e trouxe a morte para o mundo. Foi o que Deus falou para Adão. Que se ele comesse lá do fruto, né? Se ele pecasse contra Deus, a morte, certamente morrerás. Então a morte entraria no mundo. Então, o pecado é o pai da morte, podemos dizer assim, ele deu origem à morte. Ele é o que realmente fere, ele é o que realmente machuca, ele é o que realmente, pecado, ele fere a santidade de Deus, num certo sentido, não que Deus possa ser ferido, né? Mas eu quero dizer no sentido que ele age contra a santidade de Deus. É o pecado que mata, né? O ser humano. Quando Adão pecou, ele violou os 10 mandamentos ali, né? Ao comer do fruto, algumas pessoas acham que foi algo simples, mas não foi, como falamos em outro estudo. Ah, o pecado, o pecado de Adão e Eva, especialmente de Adão, né? Violou todos os mandamentos. E um dos mandamentos, o sexto mandamento, né? Não matarás. E ele matou todos os seus descendentes. Tanto no sentido espiritual, no sentido de estarmos alienados de Deus, por natureza, e ele também matou no sentido físico, né? A morte entrou fisicamente no mundo, e também a morte eterna, né? Falamos desses 3 tipos de morte já, né? Em outro estudo. Então, a morte espiritual, separação de Deus, as pessoas estão mortas em delitos e pecados, como diz Efésios 2, a morte física e a morte eterna. Então, isso tudo, quem deu origem a todo esse mal é o pecado. E ele diz aqui, ó, o aguilhão da morte é o pecado. O pecado é o aguilhão da morte. É o pecado, então, que machuca, que fere, que mata, é o pecado. A morte só existe por causa do pecado. E a força do pecado é a lei. Olha só. A força do pecado é a lei. E o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Quer dizer o seguinte, o pecado, ele de fato, né, está aí, ele existe, mas é a lei que demonstra a força dele. Isso, Paulo fala sobre isso lá em Romanos, né? Romanos 5, 6 e 7. Paulo fala assim, olha, se não fosse pela lei, eu não saberia o que era o pecado. Então, lá em Romanos 7, por exemplo, né? Ele fala assim, Romanos 7, Romanos capítulo 7. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, versículo 18, tá? Não habita bem algum e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo do pecado que está nos meus membros. Então, a lei de Deus, ela demonstra isso, né? Ela demonstra o quê? Demonstra o mal, demonstra o pecado, né? Aqui ainda no
no versículo 6, Romanos 7, ele diz o seguinte: Mas agora tendo sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que andávamos retidos, para que sigamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? A lei é pecado? De modo nenhum. A lei é santa, né? Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Você já passou por isso? Paulo foi a experiência de Paulo, a experiência do crente, né? Leia o Catecismo Maior de Westminster e você vai ver tanto pecado que você tem na sua vida. Só o Catecismo Maior de Westminster na exposição dos 10 mandamentos lá. Você vai ver tanto pecado que você tem na sua vida que você nem imagina. Você nunca estudou o Catecismo Maior de Westminster, né? Então, ali a lei revela o quê? O pecado, né? Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então, é a lei que demonstra isso. A lei é a força do pecado. Então, você quer mostrar para a pessoa como pecadora ela é, ou mostrar para você mesmo como pecador que você é, leia, estude a lei de Deus, estude os 10 mandamentos. Foi isso que Cristo fez, né? O Senhor Jesus, ele pegou a lei, alguns trechos da lei, por exemplo, não matarás. Ele disse, olha, se você odiou o seu irmão sem motivo, você já está sujeito ao fogo do inferno. Você é assassino aos olhos de Deus. Você é adúltero só no seu coração, só nos seus pensamentos. E ele vai ali pegando a essência da lei. Você pegar o Catecismo Maior de Westminster, é claro, né? Os pecados proibidos em cada mandamento. É pesado ali, né? Ele dá coisas ali tão profundas, né? Mostrando o pecado, né? E Paulo fala que eu não cobiçarás, né? No versículo 7. Ele descobriu isso. Então, imagina Paulo, né? Não estou dizendo que foi assim exatamente, né? Imagine pensando, ué, não terás outros deuses. Ah, tô dentro. Não terás outros deuses, né? Só tem o Deus de Israel, né? Não fará imagem e tal, tal. Ah, eu não faço. Não tomar o nome de Deus em vão. Tomo cuidado. Lembra-te do sábado, eu guardo o sábado. Honrar pai e mãe. Não matarás, nunca matei. Adulterarás, nunca. Então, assim, ele imaginaria, talvez, nunca cometi nenhum desses pecados, assim, né? Mas chega no nono, não cobiçarás, acabou tudo, né? Porque o 10º mandamento, ele é algo mais subjetivo, não é? O 10º mandamento não cobiçarás é algo lá do coração, é algo da mente. E ele descobriu então que a lei revelou para ele quão pecador ele era. Então, o mandamento, tomando ocasião pela morte, me enganou e me matou. Então, o pecado se apresenta como maligno, né? Como excessivamente maligno, como diz algumas traduções, né? O pecado que me era para a vida, ele me matou, né? E aí no final do versículo 13 ele fala assim: a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então Deus deu o mandamento para Adão não comer do fruto, mas quando você vai lá depois em Moisés, você vai descobrir que aquilo ali é um desenvolvimento, né? Da revelação de Deus. E lá vai dizer o quê, então? Que todos os 10 mandamentos estavam lá em Adão, quando ele pecou. É muito grave, é muito grave. Então, qual é a força do pecado? O que mostra quão grave é o pecado? É a lei de Deus. A lei é santa, pura, boa, o apóstolo Paulo vai dizer. A lei não é mal, não é má, não é o pecado, mas ela revela quão mal nós estamos. Então, a força do pecado é a lei. Então, a lei mostra quão pecadores nós somos, mas ela não pode nos salvar. Cumprir os 10 mandamentos, você se esforçar para cumprir os 10 mandamentos, você nunca vai ser salvo, porque nós não podemos ser salvos pela lei. A lei apenas é a força do pecado. Ela mostra como pecadores somos. Algumas pessoas olham isso e pensam, Paulo está falando então, que a lei é ruim. Ele diz claramente, não, ela é justa, santa e boa. Eu é que sou mal, eu que sou vendido, né, ao mal. E se você quer mostrar o evangelho verdadeiro para as pessoas, você começa pela lei. Porque a lei vai mostrar o pecado, a doença, né? E depois a cura, a graça em Cristo Jesus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo maravilhoso, né? A lei veio por Moisés, mas a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo, né? Que texto é maravilhoso. Então, o aguilhão da morte, voltando aqui 1 Coríntios 15, 56, é o pecado. E a força do pecado é a lei.
Então, esse aguilhão da morte é o pecado. E o que dá força, então, ao pecado, para nós, o ser humano, é a lei. Então, ele não conhecer a lei de Deus, ele não entende quão pecador ele é. Mas olha o que Cristo fez. Cristo, ele fez o que com o aguilhão da morte? Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O que aconteceu aqui, então? Por que Paulo faz essa pergunta? Retórica, não precisa de resposta essa pergunta. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Significa que o aguilhão da morte se foi. Cristo arrancou o aguilhão da morte. Já parou para meditar nisso, irmãos? Que texto maravilhoso é esse. Cristo arrancou o ferrão da morte. Isso quer dizer o quê? Literalmente significa que Cristo desarmou a morte. Ele desarmou. Ele arrancou o ferrão. Então pensa aí num bicho aí peçonhento, né? Muito venenoso, de escorpião, seja lá qual for, tem um ferrão, e aí você vai lá e arranca aquele ferrão. Você corta lá com a faca, não sei. O que ele vai fazer para você agora? O que esse bicho vai fazer? O que ele pode fazer? Ele pode te ferir? Ele pode te machucar? Você, seus filhos? Alguém que você ama? Não. Se você arrancou o ferrão dele, o aguilhão dele, ele não pode ferir. O que o apóstolo Paulo está dizendo, então? Que Cristo, ele venceu a morte e arrancou dela o aguilhão. E ele matou a morte. Lembra de um dos valentes de Davi? Foi enfrentar um gigante lá, a texto diz, lá no Velho Testamento. Ele arrancou a lança, né? Do homem lá bem alto lá. E ele venceu o homem com a própria lança do homem, né? Do guerreiro lá. É como se fosse isso que Cristo fez, né? Cristo, ele arrancou o aguilhão da morte. Ele mesmo feriu a morte, ele mesmo matou a morte. Então agora a morte se apresenta para o cristão como? Como que a morte, então, agora se apresenta para todos aqueles que creem em Cristo Jesus? Você crê no Senhor Jesus? Você crê nele? Você crê no Evangelho? Você crê na sua salvação? Você crê na sua eleição? Você crê em Cristo Jesus? Então, agora a morte se apresenta para você sem um aguilhão, sem um ferrão. O que significa? Agora a morte ela é inofensiva para o cristão. É isso que o Paulo está ensinando. Consegue entender o peso dessas palavras? Então, esse grande inimigo que é terrível para o ser humano tem tanto medo, o peregrino aqui teve medo, né, no livro do John Bunyan, todos nós temos, todos nós podemos ter esse medo. Agora, esse grande inimigo que é terrível para todos nós, ele se apresenta de modo inofensivo. Inofensivo. Ele na morte não mais pode fazer mal para todo aquele que crê. Porque todo aquele que crê, o Senhor Jesus diz, em mim, ainda que estiver morto, viverá. Cristo arrancou o aguilhão da morte. Então, aquele aguilhão que poderia nos ferir, nos machucar, fazer mal por toda a eternidade, o que Deus fez agora? O que Cristo fez? Ele transformou em bem. Então, agora, para o crente, o apóstolo Paulo fala acerca dele? E também é verdade acerca de todo aquele que crê. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, a morte não apenas é inofensiva, mas ela se torna a porta de entrada para a comunhão eterna, perfeita, sem pecado com Deus. Então, podemos dizer, né, como José, tanto para o diabo quanto para a morte, vocês intentaram o mal contra mim. A morte intentou o mal, mas Deus tornou em bem. Deus é aquele Deus, o Deus da Bíblia, que da própria morte ele tirou a vida e a vida eterna. Não há ninguém como esse Deus. Não há ninguém como o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém em cima nos céus ou embaixo na terra tão digno como ele, porque ele venceu a morte, arrancou esse aguilhão e cortou fora, tirou. E a morte agora não tem mais poder, ela não tem mais como ferir você. Pode ser algo angustiante até para o verdadeiro cristão, como foi nessa ilustração do peregrino. Pode ser, né, que ela seja,
Assim, pode ser que o cristão ele tenha medo na hora da morte. O peregrino aqui teve, né? E tantos outros cristãos também já passaram. Mas é caso, cada caso é um caso, né? Há cristãos que você lê relatos, muitas biografias, né? De cristãos que ali, no momento da sua morte, encontra-se em grande alegria pela convicção. Por isso Pedro nos exorta, tenha convicção, tenha certeza da sua eleição. Tenha essa convicção de que você estará com Cristo, que você está com Cristo. Às vezes o cristão pode duvidar. Isso acontece, né? Não quer dizer que ele não seja salvo. A dúvida em si não tira a sua salvação. Mas quanto mais você buscar essa certeza, mais benefício você vai ter para a sua alma. A convicção e a certeza de que você está em Cristo Jesus. Então, a pergunta que eu faço, você tem essa certeza? Você crê no Senhor Jesus? Verdadeiramente, você sabe que você tem a vida eterna? Porque se você sabe, você não tem o que temer. Eu vou repetir o que nós falamos hoje pela manhã, né? Da pergunta que o irmão fez, né? Sobre a certeza da fé. Nós temos que ter certeza da fé. Teve uma história que eu contei pela manhã, já havia contado antes também, né? Quem contou essa história foi o pastor Joel Bick, né? Ele disse que um presbítero da igreja dele estava no leito já, estava no hospital, nos últimos dias de vida, e ele começou a duvidar da sua salvação, né? Começou a duvidar da sua própria salvação, e aí a esposa dele ficou muito triste com isso. Chamou os presbíteros da igreja, foram todos os presbíteros lá no hospital conversar com esse homem, e ele disse que não era mais salvo, serviu na igreja a vida inteira, mas ali, naquele momento de dificuldade, perto já, né, de morrer, ele chegou à conclusão de que não era salvo. E aí os irmãos conversando com ele, né, tentava animá-lo, a dizer, não, você é de Deus, tal. E ele não mudava de ideia, até que o pastor teve uma ideia de perguntar para ele o seguinte, mas pelo menos você ama a sua esposa? Aí ele disse, sim, eu amo minha esposa. E os irmãos aqui, você ama todos esses irmãos que estão aqui? Amo. E a mim? O pastor falou, você ama a mim? Amo. Então, o que diz a palavra de Deus? O apóstolo João diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida se amamos os irmãos. Então, você nos ama, então você passou da morte para a vida. Então, você tem a vida eterna. O amor, né, pela igreja, pelos irmãos em Cristo, é uma prova de que você é salvo, diz as Escrituras. Aí o irmão, então eu sou salvo, então eu vou entrar nos céus, então eu serei salvo. Então ele creu ali que realmente, na certeza da salvação dele. Então que nós busquemos isso, né? A certeza da salvação, porque quando um dia o momento chegar, não só nosso, mas até de outras pessoas, de irmãos e irmãs em Cristo, nós podemos lembrar aqui desse texto, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Homens do passado, mulheres do passado que eram tão piedosos, eles tinham essa convicção, essa certeza de que estariam com Cristo. Tinham essa certeza. Tinham essa certeza de que Cristo venceu a morte. Que a morte não mais lhes faria mal, porque o Senhor Jesus arrancou esse ferrão. Ele arrancou o aguilhão da morte. Ela agora é inofensiva, né? Como diziam alguns puritanos, ela é apenas algo até doce, na verdade, né? Porque ele arrancou totalmente todo o veneno, todo o mal. Então, Paulo exclama que graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Jesus Cristo, então, a nossa vitória. E aí ele próprio apóstolo Paulo faz uma aplicação aqui, né? O próprio apóstolo Paulo, qual é a aplicação? Portanto, versículo 58, portanto, por causa disso, porque isso é verdade, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Então, servir ao Senhor não é vão. Se você serve ao Senhor, seja na igreja, seja na sua família, seja em casa com seus filhos, seja administrando um lar, seja no trabalho, seja onde for, se você está servindo ao Senhor, seja firme, seja constante, seja abundante em obras, porque não é vão no Senhor. Porque você vai receber uma a recompensa, né, na vida eterna. Você vai receber a vida eterna. Você vai receber o galardão. Não é vão. O Senhor Jesus
venceu a morte. Se esperamos em Cristo Jesus somente nessa vida, seremos os mais miseráveis dos homens, mas nós olhamos para a vida eterna, para o porvir, para aquilo que Deus tem preparado por nós. Então, ele diz: não tem mais, né? Não tem mais, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Eu vou preparar lugar. Eu vou preparar lugar. Não tem mais o pequeno rebanho, porque é o Pai se agradou em entregar-vos o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então, essa mensagem que o apóstolo Paulo tinha aqui para os coríntios. A doutrina da ressurreição, a importância dela. Cristo matou a morte. E não apenas isso, ele arrancou o aguilhão dela de tal modo que agora a morte se torna inofensiva para o crente. Para o cristão, a morte não é mais o terror. Agora ela é apenas a porta de entrada para que você esteja com o seu Salvador para todo sempre. Amém. Que Deus, então, irmãos, nos abençoe. Vamos meditar, né, nesses textos, né? Nós lemos, nós comentamos e citamos aqui pela semana, nós meditemos essa verdade. Como Cristo é glorioso. Como ele pode lutar, vencer as nossas batalhas, né? Como ele pode nos guiar com a sua mão direita, com o seu conselho eterno, e ele nos receberá na glória. Amém. Nós vamos fazer uma oração para nós encerrarmos. Oremos ao Senhor. Pedir ao irmão William que faça uma oração. Se o irmão Anderson puder também, se estiver podendo, o irmão Anderson orar, nós que faça uma oração também. Tá bom? Oremos ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus, e a quem por grande privilégio podemos chamar de Pai, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia que se passou, pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado para com cada um de nós aqui unidos. Pedimos, ó Deus, por intermédio do nome do teu Filho, Santíssimo Jesus Cristo, que por nós mesmos, Senhor Deus, nós não merecemos ser abençoados, mas todas as nossas petições nós fazemos em nome de Cristo, na firme esperança de que as nossas orações não somente serão aceitas, como não serão rejeitadas, ó Pai. Queremos te pedir então, ó Pai, que o Senhor abençoe a cada um de nós aqui reunidos, abençoe a cada família, Senhor Deus, aqui representada. Nos ajude, Senhor Deus, continue sendo o nosso auxílio, a nossa fortaleza, conforme a tua palavra, que diz que aqueles que te invocam, Pai, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e nós te glorificaremos, ó Pai. E nós queremos te glorificar por tudo que o Senhor tem feito até aqui, mesmo nós não sendo merecedores. Queremos te agradecer pelo pão de cada dia que o Senhor tem colocado em nossa mesa. E queremos te agradecer, ó Pai, sobretudo pela tua misericórdia em nos conservar vivos aqui, pelo perdão de nossos pecados, ó Pai. Que o Senhor também nos ensine a sermos perdoadores, ó Pai, para que sejamos perdoados. E o perdão é uma das maiores dádivas que nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo teu Filho, porque por meio dele temos a esperança da ressurreição, ó Pai. Porque o teu Filho se fez homem para que o homem pudesse ser como Deus, ó Pai. Esperamos alcançar essa perfeição da imagem do teu Filho, Senhor. Tenha piedade, continua derramando o teu Espírito Santo em nossos corações, para que a caridade não se esfrie nesses tempos tão difíceis, nesse mundo desanimador. Mas nós te damos graça, Senhor Deus, porque por toda a aflição, como diz a tua palavra, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, pelas dificuldades do dia a dia, Senhor. Tu nos exortas a sermos perseverantes, nos exercita, Senhor Deus, a orarmos uns pelos outros, a sermos vigilantes, ó Pai. Tem misericórdia, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso coração que por vezes está desanimado, porque na verdade é uma falta de confiança, Senhor Deus, é uma inconformidade, Senhor Deus, na forma com que o Senhor governa o mundo. Sabemos que o Senhor já sabe os resultados e nós não, Senhor. Então, tenha misericórdia, porque muitas vezes nós
desanimamos porque não temos uma visão do todo, mas o Senhor, que é Deus, nos ensina, Pai, que possamos ter essa firme confiança na Tua palavra, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam e que nada do que o Senhor faz em vão. E tira bens maiores dos maiores males, Senhor Deus. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, bondoso e justo, ó Pai. Abençoa o irmão Joel, abençoa sua família, alegra o nosso coração, abençoa essa semana que se inicia e nos dê força, ó Pai, para que possamos viver de acordo com os teus mandamentos. Não desanimemos, ó Pai, na luta contra o pecado e que o Senhor, na tua infinita bondade, ó Pai, segundo a tua misericórdia, embora levando em conta as nossas fraquezas, que segundo a tua misericórdia, o Senhor tenha misericórdia de nós, possa trazer uma igreja fiel, uma igreja, Senhor Deus, cujos ministros sejam de coração aberto, ó Pai, não arrogantes, mas um coração aberto a tudo que se refere à tua vontade, ó Pai. Que cada ministro, ó Pai, que o Senhor está preparando para a tua igreja nesse Brasil, seja um ministro fiel, seja humilde, ó Pai, sejam ministros que não façam as suas próprias vontades, ó Pai, mas nós cremos que o Senhor há de abençoar o teu povo com uma igreja fiel à tua palavra, que nos exorte a amarmos cada vez mais uns aos outros até chegarmos à perfeição que é em Cristo Jesus, teu Filho. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui por nós, mais uma vez pedindo perdão de nossos pecados, e todas estas coisas, as demais, e aquelas que, devido à nossa fraqueza, não pedimos ou não sabemos como pedir, também colocamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, amado Pai, Deus de graça, misericórdia, Deus criador de todas as coisas, um Deus do milagre, é um Deus do impossível, é um Deus que pode tudo. Que o Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, seja honrado, glorificado, adorado, exaltado, Pai, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Porque só o Senhor é digno de todo louvor, somente o Senhor é digno de toda adoração, pois o Senhor é maravilhoso. Te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que tivemos agora há pouco de ouvir a sua palavra. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho, o seu único Filho, Jesus Cristo. O Senhor enviou até a terra. Cristo veio, habitou entre nós, andou conosco, encarnado, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Obrigado porque Cristo, pela sua morte, nos deu a vitória. Obrigado porque Cristo retirou o aguilhão da morte. Te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Te agradecemos porque, se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos. Se não fosse o Senhor tomar a iniciativa, nos escolher antes da fundação do mundo, nos dar fé, nos regenerar, justificar, nos adotar e nos glorificar, nos santificar e glorificar. Se não fosse o Senhor, iríamos andar Irmãos, eu acho que o irmão Anderson travou lá, eu acho. Vamos encerrar então, ver se ele vai voltar. Então, irmãos, amém, que Deus nos abençoe, né? Nos dê uma boa semana a todos. Irmão, você ia dar o aviso?